Quero trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês. Como título da mensagem, eu gostaria de dar ela como libertos da escravidão do medo. Eu e você fomos libertos da escravidão do medo. É uma série que estou escrevendo, chamados para estar com Ele. Eu e você fomos chamados para estar com o Pai. Eu e você fomos chamados para estar com o Pai. Se você está aqui essa noite, saiba que você foi chamado para estar com o Pai. Quando eu falo Pai, eu falo Deus, aquele Todo-Poderoso. Mas aquele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Pai. Amém, queridos? Gálatas 3, eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou ler um pouco mais, mas preste atenção nessas palavras. Gálatas 3, 26 diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que de Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são de Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Gálatas 4, 21, ele continua dizendo o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilusão. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai, que gera filhos para escravidão, e esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Por isso está escrito: regozijem-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em um trabalho de parto, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E para terminar, eu digo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Aleluia, que palavra, queridos. Digo para vocês que eu estou mexido com essa palavra há um tempo, e Deus foi testificando essa semana. Deus foi testificando. A Tamara leu um trecho desse versículo semana passada,
sei se vocês lembram, a Lourdes ontem falou algo na oração, sexta-feira, na oração sobre o Pai, o Abba. E agora nós temos uma mensagem da parte de Deus para dizer que Ele, além de ser o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Abba, o Pai, aquele que te ama, o Paizinho. Amém? Queridos, ser justo em Cristo coloca você em uma posição de receber saúde. Ser justo em Cristo Jesus coloca você em uma posição para receber provisão da parte de Deus. E todas as outras bênçãos da parte de Deus também, que são assim de Abraão e da sua semente, como nós lemos aqui. E a epístola de Gálatas, ela é interessante porque dizem teólogos que ela é a primeira carta escrita por Paulo. E Paulo escreve essa carta aos Gálatas como de uma forma que ele estivesse limpando novamente a igreja. Paulo escreve nessa carta algo muito interessante, ele está fundamentando a igreja numa nova aliança, como lemos aqui, a aliança da graça, aliança através de Cristo Jesus. Por isso que nós lemos, olha, Paulo fala, existem duas mulheres, uma é Agar e outra é Raquel, certo? Mas nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, nós somos semente, nós temos parte com a semente de Abraão, eu e você somos parte da livre. Então ele começa escrevendo algo assim, sobrenatural, ele fala sobre rudimentos, ele fala sobre princípios, ele fala sobre pecado, sobre domínio, sobre lei, sobre graça. Leia em casa a carta, a epístola de Gálatas, ela é pequena, leia ela. Ou seja, a carta para quem acabou de nascer de novo. Parece que é uma carta para dizer assim, ei, olha, agora você não precisa, você não está mais debaixo do jugo da escravidão da lei. Você agora nasceu de novo, você está com Cristo. É isso que Paulo está trazendo. Você percebe que Paulo até repreende Pedro quanto ao ensino da graça. Ele fala, ei Pedro, você é um cara que aceitou Cristo, mas você está querendo colocar a lei, você está tentando introduzir uma lei no meio de uma aliança que é nova, não tem nada a ver com a velha. Então Paulo nessa carta aos Gálatas, ele chega a repreender Pedro. Então para você entender, que ele fala aqui de uma nova aliança. E como o título diz, nós somos libertos da escravidão da velha aliança, que trazia medo. E nós somos livres nessa nova aliança. E essa nova aliança nos torna filhos de Deus. Amém? Amém? Então, quando a fé é mencionada no Novo Testamento, geralmente ela está ligada à fé em Cristo. A fé em Cristo Jesus, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Existe uma expressão na Bíblia que diz que o justo viverá pela fé. E essa é a essência para nós cristãos. Eu e você somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificado pela fé, a palavra justificado aqui é ser declarado justo. Então quando ele fala assim, justificado pela fé em Gálatas, quando Paulo fala isso, ele está falando o seguinte, ei, Deus olha para você agora e declara você justo. Você é justo pela fé. Você é completamente justificado na obra perfeita e maravilhosa do Cristo, do Filho. Então, como lemos agora em Gálatas 3:27, pois os que estão em Cristo são batizados, que foram batizados, de Cristo se revestiram. Eu acho muito interessante, eu escutei isso no retiro, e eu me lembrei, hoje à tarde eu conversava com o Gladson lá no retiro, quando nós estávamos indo para comer, e a palavra revestir eu acho tremenda, porque a palavra revestir aqui, no original ela significa enduo, ou seja, no sentido de entrar em uma veste. Então quando a palavra aqui diz assim, vocês foram revestidos de Cristo, a palavra está falando que vocês entraram em um lugar. A palavra aqui, revestidos, ela quer dizer o quê? Vocês entraram em uma nova roupa. Vocês entraram em outro lugar. Como exemplo assim, como se eu e você colocássemos uma luva. E aquela luva, imagine a minha mão com uma luva. Essa é a palavra revestimento. Nós somos calçados por essa luva. Então quando a palavra diz que eu e você fomos revestidos por Cristo, o sangue dele derramou sobre nós. O sangue dele é derramado sobre nós e nós estamos escondidos. Por isso que o salmista diz o seguinte, debaixo das suas asas eu me escondo.
porque nós somos revestidos do Cristo. E essa palavra enduo, ela deriva de outras duas palavras. Uma é o en, que significa uma posição. A palavra en, end, é uma posição, um lugar, um estado. Fala de uma posição em relação a descanso. E a outra palavra que termina essa palavra revestir, que completa ela, é duno ou duo, que significa entrar. Ou seja, revestir então é entrar em um lugar, entrar em uma posição fixa, entrar em uma posição de descanso. Queridos, eu e você estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. Nós estamos revestidos do Cordeiro. Eu e você estamos revestidos do Cordeiro. A Bíblia diz que o maligno já não nos toca. Eu e você fomos libertos da escravidão, daquilo que nos fazia temer. Eu e você fomos revestidos em duo, nós somos revestidos como se fôssemos calçados. Nós entramos em um lugar. Quantos comigo? O povo de Deus no Antigo Testamento estava sob a lei, como falamos, até que Cristo veio e Ele nos libertou do jugo da lei. Deixa eu dar um exemplo para você. No passado, no Antigo Testamento, famílias gregas, romanas, judias, enfim, que tinham um poder aquisitivo maior, eles contratavam um treinador infantil, um tutor. Eles contratavam esse tutor, e esse tutor, ele ensinava, esse mestre, ele ensinava a criança conforme o pai pedia. Ele era pago para isso. Então, no Antigo Testamento, existia alguém que cuidava do bem-estar físico dessa criança, da educação moral dessa criança, e assim por diante. Da mesma forma, a lei ela foi guardiã até a vinda de Cristo. A lei era a tutora, ela guardava até a vinda de Cristo. Uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, introduziu a gente como justificados pela fé. Não mais debaixo da tutoria da lei, não mais debaixo do governo da lei, mas debaixo do sangue derramado de Cristo, da obra perfeita, da nova aliança, amém? Então a lei, ela não é mais nossa tutora, ela não é mais nossa tutora. Então como cristãos, justificados pela fé, eu e você justificados pela fé, nós somos chamados filhos de Deus. Que glória! Nós somos chamados filhos de Deus. Eu gosto muito disso porque também somos chamados descendência de Abraão, como lemos aqui, e Abraão é considerado o pai da fé, porque foi o primeiro homem a ser justo pela fé. Queridos, Romanos 4,13 diz o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, ou seja, não foi mediante a lei. Não foi a lei a tutora dele, não foi mediante a lei, mas mediante a justiça que vem da fé. 14, diz o seguinte: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor nenhum. Olha que forte isso. Se eu vivo pela lei, se eu estou debaixo da tutoria da lei, a fé é inválida, a fé não tem valor nenhum. E a promessa é inútil. Queridos, nós somos libertos dessa escravidão. Nós somos libertos da tutoria da lei. Eu e você estamos revestidos em Cristo Jesus. Eu e você estamos revestidos pela fé. Nós pela fé acessamos, estamos em um lugar, escondidos no Pai. Amém? Deus deu a Abraão aqui uma promessa, que a sua semente seria abençoada. E o herdeiro do mundo aqui fala de privilégios. Quando você lê ali, volta o 13 ali para mim, por favor. Volta o 13. Quando você lê assim, ó, que receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo. Essa palavra herdeiro do mundo aqui, queridos, fala de privilégios, fala de riquezas. Essa palavra aqui, herdeiros do mundo, fala de uma influência, de um governo sobre a terra. Você consegue entender como isso é grande, como isso é gigantesco? Como nós precisamos entender isso e exercer isso nas nossas vidas? O mais completo de tudo é que herdeiro do mundo é quando tudo funciona da maneira que Deus deseja. Isso é ser herdeiro do mundo. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso, que tudo funcione da maneira que Deus deseja. Queridos, Deus na criação fez Adão governante do mundo.
Ele falou: domine sobre a terra, multiplique. Deus deu isso a Adão, amém? Deus deu isso a Adão, mas Satanás se tornou o Deus desse mundo depois que Adão cometeu o pecado. Então, depois que Adão cometeu o pecado contra Deus, ele dobrou os seus joelhos a Satanás. E ele deu autoridade sobre esse mundo para Satanás. Ele deu essa autoridade. Então, Satanás pegou essa autoridade legalmente, judicialmente. Quem trabalha aqui com lei sabe muito bem disso. Ele pegou isso judicialmente, legalmente. Então, por isso Satanás, quando Jesus é tentado no deserto, por isso que Satanás leva ele a um lugar e diz o seguinte: tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Está lá em Mateus 4:9. Então, Satanás, tendo a chave de ser herdeiro do mundo, ele leva Jesus e fala: tudo isso aqui é meu, todo esse mundo é meu. E se você se dobrar a mim, eu te dou tudo isso. Então, Satanás, ele pegou essa autoridade, amém? Vocês entenderam isso? Herdeiros do mundo, Satanás, ele possuía essa chave. Então, Deus, de uma forma, para tentar trazer isso de uma forma justa e judiciosa, tirando a autoridade de Satanás, já que Adão ele tinha perdido isso, entregue para Satanás essa chave, essa autoridade depois da queda. Então, Deus fez uma aliança com Abraão e sua semente. Deus fez uma aliança com Abraão e sua semente, que eles seriam herdeiros do mundo. E para fazer isso, Deus permitiu um teste, para provar que Abraão poderia cumprir a aliança. Abraão pega lenhas, você sabe isso, ele sobe o monte, ele prepara o sacrifício. Isaac fala: pai, cadê o cordeiro? Ele fala: deita aí, o cordeiro é você. Você percebe que Deus, para tomar novamente a herança do mundo, ele precisou de uma forma justa e judiciosa achar alguém com fé suficiente para isso? E ele encontrou isso em Abraão. Quando Abraão vai matar Isaac, o filho dele, o filho da promessa, crendo que Deus ressuscitaria ele, mesmo depois dele estar morto, crendo nisso, a hora que ele vai sacrificar Isaac, vem a voz do céu: para, agora eu vejo que você confia em mim. Ou seja, agora eu posso tomar a chave novamente da herança do mundo. Por isso Abraão é o pai da fé. Por isso ele e a sua semente herdarão o mundo. Todos entenderam isso? Amém? Todos comigo? Então, isso criou um precedente para que Deus não negasse o seu Filho Jesus para nós hoje. Por isso que Jesus está pronto para você que quer o receber. Pronto, pela fé. Pela fé você é justificado. Sérgio, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa? Não, é pela fé. Basta crer e dizer: Jesus, eu quero que você entre na minha vida. Pronto, você é revestido. Endu, você é revestido. E nada mais, o maligno não toca mais você. Você entende a grandeza dessa palavra? Nós somos libertos do jugo da escravidão. Então todas as promessas da aliança que são para Abraão e sua semente são para nós. E qual é a principal semente de Abraão? Sérgio, qual semente é essa? A principal semente de Abraão é o Cristo, é Jesus, é Yeshua. A principal semente de Abraão é Jesus. Ser o herdeiro do mundo inclui as bênçãos como saúde e provisão. Mas o mais importante de ser herdeiro do mundo significa que agora você está em uma posição correta com Deus. Você é justificado pela fé. Amém? Essa é a maior semente. A semente de Abraão é Cristo. Eu e você em Cristo, nós somos colocados novamente em uma posição de justiça perante Deus. Ou seja, Deus de uma forma legal, enviando o seu Filho, através de alguém que creu pela fé, Ele pôde tomar novamente essa chave. E Ele deu para mim e para você, igreja, a sermos herdeiros do mundo. Eu e você somos herdeiros do mundo. Eu e você nascemos para exercer influência. Eu e você nascemos para exercer justiça, para trazer a justiça de Deus, para manifestar Jesus sobre a terra, o Yeshua, o Salvador. Eu e você nascemos para apresentar Jesus às outras pessoas. Eu e você nascemos para resplandecer a luz de Cristo. Amém? E viver com essa promessa de ser herdeiro do mundo é maravilhoso, é pela fé. Deus hoje nos vê em uma posição verdadeira. Deus hoje nos vê em uma posição verdadeira.
Deus não nos vê mais alguém afastado, alguém que estava sob o jugo da lei. Deus hoje nos vê justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos livres através de Cristo. Em Cristo, eu e você somos libertos do espírito da escravidão que nos fazia temer. Em Cristo, eu e você somos libertos. Gálatas 3:29. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Queridos, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Querido, o que ele está falando aqui? Imagine um pai milionário, que tem o filho dele pequeno. A Bíblia diz que ele, enquanto é menor, imaturo, de nada difere de um escravo. Imagina aquela criança que quer andar com os carros importados do seu pai. Ele não pode, porque ele é menor, ele é imaturo. Imagina, ele quer pegar as raquetes de tênis, de golfe, enfim, que são caríssimas do seu pai para brincar. Não, ele não sabe ainda fazer isso. Então ele é proibido, ele não usufrui. Amém? É um exemplo disso. Então, quando o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. A palavra menor aqui, queridos, é um bebê, é um imaturo, é uma criança pequena. Paulo continua dizendo que, como criança menor e imatura, ela está sujeita a essas pessoas, esses administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Ele está sujeito a essas pessoas. Mas a palavra tempo aqui se refere ao bar mitzvah. Bar mitzvah, para você entender, é algo que acontecia no Antigo Testamento. A palavra tempo aqui é quando uma criança se tornava pronta para o exercício da Torá. Uma criança estudada. Então esse bar mitzvah aqui, no Antigo Testamento, era a cerimônia de filiação, quando um filho atinge a maioridade. O próprio Paulo, que escreveu Gálatas, ele passou por esse processo na vida dele. Ele passou pelo bar mitzvah. Então o bar mitzvah é uma cerimônia judaica que marca a passagem de um garoto para a vida adulta, em torno dos 13 anos. Ou seja, a partir dessa idade ele assume a sua maioridade religiosa. Ele passa a ter uma responsabilidade perante as tradições, a comunidade. Então, após essa cerimônia, eu quero que vocês entendam isso, ele passa a estar em uma posição de filho maduro. Ou seja, ele estudou a Torá, o livro da lei. Ele está pronto. Então, ele não só estudou, mas agora, portanto, ele pode desfrutar de todos os privilégios disso. Paulo diz aqui que quando chegamos na justiça pela fé por meio de Cristo, não somos mais crianças, imaturos. É isso que Paulo está falando. Agora nós somos filhos adultos, nós temos uma nova medida de maturidade. Deixa eu dar uma explicação para você. Eu e você hoje não precisamos falar para nossos cônjuges, para as pessoas maiores ao nosso lado: olha, não bota o dedo no fogão porque vai se queimar. Não mexe com faca porque pode se cortar. Não, por quê? Porque nós somos adultos. E adulto não faz isso. Isso é falado para uma criança. Então o bar mitzvah é a cerimônia que essa criança atinge, a idade de 13 anos aproximadamente, o menino, ele atinge essa maioridade quando ele conhece a Torá. Então agora ele não só conhece e estuda, mas agora ele começa a praticar a Torá. Ele está apto para praticar a Torá. Amém? Então, da mesma forma como criança, sob a tutela, sob a guarda de tutores. Imagina eu ter que colocar alguém lá na minha casa com a minha esposa e dizer o seguinte: ó, vou botar alguém para cuidar de você, Sandra, porque você se corta com a faca, porque você se queima no fogão. Então eu vou ter que botar, você ainda não é uma adulta. Não tem cabimento. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Por isso que ele diz em Gálatas 4:3, assim também nós, quando éramos menores, ele está falando assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Paulo diz, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Queridos, a palavra princípios elementares aqui, ela refere aos primeiros princípios, aos 10 mandamentos, é um exemplo disso, ao ABC, ao alfabeto. É isso que diz a palavra princípios elementares aqui. Por exemplo, os 10 mandamentos
para quem estudava uma Torá, era o princípio, era o principal. Dali que saíam as outras 603 leis complementares que faziam com que a Torá existe 613 leis ao total. Pensa, eu e você ter que saber as 613 leis, como queria, para poder atingir o bar mitzvah, poder atingir a idade adulta. Não tem como. Por isso que Paulo fala, vocês não estão mais sob esse jugo, sob essa escravidão. Vocês foram revestidos de Cristo. Vocês foram revestidos de Cristo. Querido, o bar mitzvah aqui no Antigo Testamento era uma cerimônia de filiação, como eu falei. E essa criança agora ela estava pronta, estudada sobre a lei, sobre a Torá. E agora ela não mais apenas estuda a Torá, mas agora ela começa a obedecer a Torá. É isso que Paulo está falando. Mas Hebreus 5,12 diz o seguinte: de fato, embora a essa altura devessem ser mestres, Hebreus falando aqui, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, ou seja, os 10 mandamentos, algo que já não faz mais parte da sua vida. É isso que ele está falando, da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de um alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança. É a mesma palavra, imatura, pequeno, imaturo, inexperiente. Você ainda é uma criança e não tem experiência, experimentação no ensino da justiça. Somos justificados pela fé. Ele está falando, ei, embora eu pudesse e queresse dar algo mais grosso, eu preciso voltar, porque vocês não entenderam o que é ser justificado pela fé. Queridos, e eu oro em nome de Jesus, que todos nós saímos daqui entendendo que eu e você somos justificados pela fé. Nós não estamos mais debaixo de um jugo de escravidão. Ele diz o seguinte: quem se alimenta de leite ainda é criança. Lá no 14 ele diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos de discernir o bem quanto o mal. Jesus nasceu sob a lei, Ele nos redimiu dessa lei. Jesus nasceu sobre essa lei, mas Ele nos redimiu dessa lei. Então eu e você, se não fosse Jesus enviado, eu e você estaríamos debaixo desse jugo da lei. Olha que complicado viver numa situação dessa. Que complicado, mas graças a Deus, Cristo veio e morreu, e ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai, um lugar onde Ele nos colocou, uma posição onde eu e você estamos nesse momento, e Ele nos fez receber a filiação de filhos de Deus. Por isso, e escute muito bem isso, no momento em que você crê em Jesus, e você abraça essa justiça pela fé, eu creio, Sérgio, eu quero Jesus sobre a minha vida, e você abraça essa fé, essa é a cerimônia do bar mitzvah do Novo Testamento. Você se torna nascido de novo. Sérgio, eu não preciso estudar, não, você só precisa crer. Não, Sérgio, eu preciso estudar os 10 mandamentos, eu preciso ir para a Torá, eu preciso decorar as 613 leis, não, você só precisa crer na obra perfeita do Filho. Quando você diz, Jesus, eu quero você sobre a minha vida, você é revestido por Cristo, e agora você se torna filho de Deus, amém? Agora você é herdeiro da justiça, você é um filho maduro. Por isso que Gálatas 4:5, ele fala da adoção como filhos, fala da transição de um menino inexperiente para alguém em idade adulta. São aqueles que se submetem a Deus como seu Pai, aqueles que são governados pelo Espírito de Deus. Queridos, a cerimônia de filiação é receber através da justiça de Cristo, a herança para a nossa vida. Eu e você somos herdeiros de Abraão. Eu e você somos herdeiros pela fé. Eu e você, nós governamos esse mundo. Eu e você somos herdeiros desse mundo. Nós não somos mais uma criatura, nós somos filhos. Amém? Jesus, Ele veio nos revelar o nome Abba. Eu acho muito fantástico isso que diz em Gálatas 4:6. Eu acho fantástico isso. Porque no Antigo Testamento eles conheciam um Deus todo-poderoso, um Deus distante, que temiam. E aí veio Jesus revelar o nome Abba, para que possamos experimentar o amor de um Pai. Para que pudéssemos experimentar o amor de um Pai celestial. Por isso que ele fala em Gálatas 4:6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito
do seu Filho aos seus corações, do qual ele clama: Abba, Pai, meu paizinho, meu lindo. Assim você já não é mais um escravo, mas você é um filho, e por ser um filho, Deus também o tornou herdeiro. Pegue isso, diga: Lambano é meu, eu sou herdeiro. Você que precisa de uma restauração na família, você que precisa de uma cura, diga: Senhor, eu sou herdeiro, eu tomo posse, a cura é minha, a salvação é minha. Declare isso sobre a sua vida. Você é herdeiro de Deus, mediante a obra do Cristo. Queridos, deixa, a palavra Abba aqui é o mais íntimo de pai. A palavra Abba, ela veio do aramaico, e ela é o mais íntimo de um pai. É a palavra mais íntima para pai, papai, paizinho. E eu gosto muito porque quando a minha filha era menor, ela nunca me chamou assim. Hoje ela nunca me chama assim: Sérgio, vem cá que a tua filha precisa te mostrar alguma coisa. Não, fala pai. Quando ela era um pouco menor, ela falava papaizinho. E é isso que Deus se revelou através de Cristo. Ele é o teu papaizinho, Ele é o teu Abba. Queridos, saia com essa convicção essa noite. Ele é o teu Abba. O Espírito de Deus fala todos os dias ao nosso espírito: Abba Pai, o paizinho. O Deus tão distante, todo poderoso, que criou todas as coisas, se tornou o teu paizinho querido, o teu Abba. Você consegue, você tem a ciência da grandiosidade que é isso? Ele é o teu Abba, Ele é o teu pai, Ele é o teu paizinho, embora sendo um Deus todo poderoso. Então, quando olhamos para Deus, Ele quer que nós o vejamos como Abba, como Pai. Somente quando entendermos o nome Abba, poderemos experimentar o verdadeiro amor de Deus, que elimina todo o medo. Somente quando eu e você entendermos que o Todo-Poderoso é o Shaddai, Ele é o meu Abba, Ele é o meu paizinho, isso vai lançar fora todo o medo. Quando orarmos, devemos ter a consciência que estamos falando com um Pai de amor, não com um Deus distante. Amém? Não tenha mais medo, porque você não é mais um escravo. Você é filho justificado pela fé. Você é filho justificado pela fé. A verdade é que nosso Pai, o Abba, até gosta do nosso serviço. Estamos aqui, uma equipe servindo toda a casa ministerial, e Deus gosta disso. Isso é o reino em movimento, o reino avançando. Deus gosta disso, mas o que Ele mais ama é a nossa companhia. O que mais ama é quando tu vai no teu quarto e diz: oh precioso, é o que Ele mais ama. É o que Ele mais ama, é ouvir a tua voz. O que mais ama é ouvir a tua voz. O espírito da escravidão é a raiz do medo, de todo medo, e faz você ter um tipo errado da identidade de Deus. Deus não é um Deus bravo, não, Deus é amor, Ele te ama. Se você vê Deus com um espírito de medo, se você enxergar Deus com um espírito de medo, o Espírito Santo que habita em você, que o Espírito da verdade que habita em você, ele não consegue testemunhar para você o Abba. O Espírito da verdade, o Espírito Santo que está aqui dentro, ele só vai testificar o Abba. Eu só vou estar aberto para receber o Abba quando eu me livrar da escravidão do medo. Amém? O Espírito que os adota como filhos tem a ver com ir ao encontro do Pai, o nosso Abba, o nosso Deus Pai, e se deixar permitir que Ele nos ame. Mesmo que você não tenha palavras, queridos, eu gosto muito, porque tem pastores aqui que usam conchaves menoplácidas, as vírgulas, os pontos nos lugares certos. Eu acho tremendo isso, mas eu não sou assim. Mas quando eu vou para o meu quarto, Deus me conhece. Eu não preciso chegar todo enfeitadinho. Oh Deus soberano, Pai, Deus Excelsior, Criador de todas as coisas, aqui está o teu servo. Não, não, não. Aqui está teu filho, Abba. Eu te amo. Você sabe o que está no meu coração. Tira isso de mim, me ajuda. Esse é o teu Pai, esse é o Deus no qual eu e você servimos. Esse é o Deus no qual eu e você cremos. Ele não é um Deus distante, um Deus que está com um raio na mão. Não, não, Ele é um Deus de amor. Ele está esperando eu e você chegarmos lá e dizer: Senhor, Abba. Queridos, um simples Abba Pai é uma oração perfeita.
Ele conhece teu coração. Um simples Abba, Pai, te traz uma paz. Um simples Deus de amor. Eu sei quem tu és. Sérgio, eu não sei orar. Orar é conversar. Não sei se eu conheço alguém que não converse com seu pai. Eu tenho meu padrasto lá em casa. Minha maior alegria é sentar com ele e conversar. O Abba, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o teu paizinho. Ele anseia ouvir a tua voz. Nós somos libertos da escravidão do medo que nos fazia temer. E hoje nós adentramos nele, através da obra perfeita de Cristo. Somos justificados pela fé no Filho, na obra perfeita do Cristo. O amor do Abba Pai lança fora todo o medo. Queridos, quem aqui tem seu pai e sua mãe, ou teve seu pai e sua mãe, nunca gostou de apenas estar perto, não falar nada, só estar perto, só em sentir a respiração do pai e da mãe, trazia um conforto, trazia um refrigério, trazia uma segurança. E esse é o Deus que nós servimos. Ele anseia, Ele deseja que eu e você nos achegamos a Ele, no trono da graça, e clamamos a Ele: Abba Pai, meu paizinho, eu só quero estar aqui contigo, não quero falar nada, eu só quero estar aqui contigo, porque eu sei que você é o Deus Todo-Poderoso, mas você é o meu Abba, o meu paizinho. À medida que você experimenta um relacionamento próximo com o seu Pai de amor, Ele irá governar, Ele irá proteger, Ele irá se comunicar com você. Este privilégio de intimidade, queridos, de ter um Deus Todo-Poderoso como Abba, foi algo para nós, nascidos da nova aliança. Você imagina que todas as outras pessoas, os guerreiros da fé, os heróis da fé, nenhum deles pôde chamar Deus de Abba, o Pai. O único que chegou próximo disso foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas eu e você hoje podemos chamar esse Deus Criador de todas as coisas, esse Deus que sustenta tudo com a palma da sua mão. A Bíblia diz, imagine que Deus sustenta todas as coisas com a palma da mão dele. Olha que Deus poderoso é esse Deus poderoso que sustenta todas as coisas na palma da sua mão, que faz a terra girar, faz o sol nascer, faz a lua aparecer, que faz eu e você respirar, que faz eu e você acordar. Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso paizinho, Ele é o nosso paizinho. Eles reverenciavam, esses heróis da fé, eles reverenciavam Deus, um Deus todo-poderoso, mas nós podemos nos achegar a Deus através de um véu que já foi rasgado de cima a baixo, e entrar em Deus, e acessar uma posição em Deus, herdeiros da justiça, em Cristo Jesus, herdeiros do mundo, e ir diretamente face a face com Deus. Não alimente a mentira de que você ainda é um escravo. Você, na verdade, é um filho amado de Deus. Aleluia! Você é um filho amado de Deus. Equipe de louvor, por favor. Você é um filho amado de Deus. Quando você tiver uma necessidade, você não precisa pedir para alguém orar por você. Embora é legal isso, faça isso. Mas eu quero que você tenha um entendimento que isso não é o principal. Você tem acesso a Ele direto, ao Abba. O véu foi rasgado de cima e embaixo, Ele habita em você. Você tem a palavra dentro de você, você tem o Zoe, a vida dele dentro de você. Saiba que o seu pai, eu falei tanto que o pai quer ouvir a sua voz. Eu falei tanto disso, coloca para mim Cântico dos Cânticos 4:11. Quero que você entenda isso. O seu pai quer ouvir a sua voz, Ele está dentro de você. Ele deseja ouvir essas palavras que saem de você.
A palavra diz em Cânticos dos Cânticos 4:11. Cântico dos Cânticos 4:11. Que as suas palavras, as minhas palavras, as nossas palavras são como mel e leite para Ele. Você não entendeu? A sua palavra, a minha palavra que sai da nossa boca, para Ele é como leite e mel. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva, aqui é Deus falando. Olha o que Deus está falando. Seus lábios gotejam doçuras do favos de mel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como fragrância do Líbano. Deus almeja ouvir a sua voz. Você é filho de Deus. Você não está mais debaixo da escravidão que fazia temer. Amém? Queridos, Deus não busca orações perfeitas. Deus busca o nosso coração. Amém? Recupere o espírito de filiação essa noite. Se coloque de pé. Se coloque de pé, por favor. Hoje Deus não te deu um espírito de escravidão. O Espírito Santo, Ele confirma em nós que Deus é o Abba. Queridos, eu não conheço todos que aqui estão. Eu não conheço todos aqui que aqui estão. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 10, do 9 ao 10, diz o seguinte: se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você é salvo. Eu não preciso fazer mais nada, Sérgio, para ir para o céu. Eu não preciso fazer mais nada para ser livre em Cristo, para ter a herança do Pai. Não. Você não precisa ter mais nada. Você apenas precisa crer com a sua boca e confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. Feche seus olhos. Você que nunca fez essa oração, a igreja está de olhos fechados, e você deseja essa filiação de filho, você deseja o Deus Todo-Poderoso como seu Pai, o Abba. Levante a sua mão. Se você nunca fez essa oração, levante a sua mão. Em nome de Jesus, você é livre, por isso temos uma mão lá. Glória a Deus por isso. Levante a sua mão. Glória a Deus por isso temos uma mão. Talvez você um dia caminhou com o Pai e você se desviou, e você deseja se reconciliar com o Abba. Se você um dia fez isso e você um dia se desviou, levante a sua mão também. Nós queremos conhecer você. Levante a sua mão. Você que um dia talvez caminhou com Cristo. Glória a Deus. Temos uma mão. Glória a Deus. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, você que levantou a sua mão agora, saiba que através dessa oração que nós vamos fazer agora, a igreja com os olhos fechados, nós vamos fazer uma oração e você repita com toda a convicção do seu coração. E essa oração, a Bíblia vai dizer que faz o teu nome ser escrito no livro da vida. Você é salvo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Você veio à terra, que Você morreu, que ressuscitou e hoje está à destra do Deus Pai. Senhor Jesus, eu confesso a minha fé na Tua obra salvadora. Eu me declaro agora livre e liberto do jugo da escravidão. E eu declaro agora que eu sou livre em Ti, Cristo Jesus. Eu sou salvo mediante a graça, mediante a fé na obra do Filho, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pela salvação da minha alma. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia, aplauda Ele. Querido, escute uma só coisa. A Bíblia diz que só existe um momento que os céus estão em festa: quando alguém se arrepende da velha criatura, quando alguém entende que Cristo é Salvador. E agora, nesse exato momento, os céus estão em festa, porque você reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que glória a isso, aleluia, glória a Deus. Queridos,
Glória a Deus, aplauda Ele. Ele é tremendo. Aleluia, obrigado Jesus. Obrigado nosso Abba. Aleluia. Queridos, deixa eu orar por você, dispensar você. Vamos cantar uma canção depois. Mas feche seus olhos. Senhor, obrigado, obrigado Deus. Obrigado Jesus pela tua obra maravilhosa. Obrigado Senhor que essa semana nós podemos confiar e crer que o nosso Abba, o nosso Pai estará conosco em todas as situações. Deus, em nome de Cristo Jesus, eu abençoo a tua noiva. Eu declaro ela livre. Eu declaro ela livre para caminhar na tua palavra. Eu declaro Espírito Santo, Espírito da verdade, você que testifica todos os dias que somos salvos pela obra maravilhosa de Cristo. Fale ao nosso irmão essa semana. Fale ao nosso irmão essa semana que ele é amado por Deus, que ele é amado por Deus, que o Abba Pai está com ele em todas as situações que ocorrerão. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua noiva. Obrigado, Espírito Santo. Eu declaro cura sobre esse lugar. Eu declaro cura sobre algum ente nosso querido, algum parente que precisa de um toque, de uma cura, de uma restauração. Eu declaro, Senhor, livramentos acontecendo em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos e cremos que o Senhor é o nosso bom pastor. E nada temos falta. Nós cremos que nós estamos envolvidos, escondidos debaixo das tuas asas, assim como diz o salmista. Senhor, eu declaro em nome de Cristo Jesus uma semana extraordinária, superabundante, Pai. Sim, Deus, em nome de Cristo Jesus, eu declaro que nada falta, tudo eles têm em abundância, para a honra e glória e louvor do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, aplauda a Ele, uma extraordinária semana, aleluia. Glória a Deus.